Você sabia que as suas memórias, boa ou ruim, pode afetar na sua tomada de decisão? Olha esse corte. Essa memória que nós estamos falando são as memórias, infelizmente, William, as melhores memórias, como eu disse, as que mais participam do nosso processo de decisão, são as memórias que têm uma forte conotação ou forte envolvimento emocional. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então, existem memórias que são formadas e servem para a vida inteira quando você está em risco. Que, por exemplo, pode ter sido o que aconteceu com a Flávia, com a sua esposa. Por quê? Porque quando você está em risco, se você estiver se deparando mais uma vez com a mesma situação, você vai poder ter mais chance de responder a essa situação com sucesso. Por isso que é tão interessante você fazer as memórias. As memórias são importantíssimas para que a gente possa tocar a nossa vida, que a gente possa criar novas estratégias diante do mesmo estímulo. Senão eu iria ficar cometendo o mesmo erro, entende? Diante da mesma situação. Imagine que, por que a pessoa persiste nisso? Por que a Flávia continua tendo o mesmo erro? Por que a tua esposa continua tendo o mesmo erro, digamos? Nem todo cachorro é igual. Ela deveria aprender que existem cachorros, por exemplo, aproveitar a situação, né? Para aprender que existem cachorros que são mais agressivos, mas que tem aqueles que são mais dóceis e que são legais de conviver. Entende? Então poderia servir para aprendizado. Então é aquele ali eu tenho medo porque aquele ali eu sei que ele é mais brabo e aquele lá eu sei que ele é mais tranquilo. Então, mas tem pessoas que podem levar isso de uma forma que tentem evitar o estímulo de qualquer forma e não usa exatamente como um aprendizado. Entende? Porque às vezes virou um trauma muito forte, né, professor? Virou uma memória muito negativa que eu acho que só com a psicologia que consegue dar essa... Sim, aí muitas vezes precisa de ajuda. Às vezes não necessariamente de um psicólogo, mas de uma situação, né, que às vezes tenha sido criada para poder reverter essa memória ruim. Ou então mostrar um novo ensinamento, que é a memória e aprendizado, William. Só que o que você aprendeu agora não quer dizer que não precise mudar. As coisas mudam de acordo com o contexto. O legal da memória é que ela é fundamental para a sobrevivência. Por isso que as memórias ruins tendem a ficar mais tempo armazenadas. Mais facilmente armazenadas. Por quê? Porque a hora que você reconhecer que você está seguindo o mesmo caminho que te levou a uma lesão, a um quadro que te trouxe emoção negativa, você imediatamente reconhece e sai fora. Assim como também reconhece o que é bom. Lembra a primeira vez que você experimentou um sorvete? Você quer um sorvete? Você ficou olhando, não faz ideia do que é um sorvete. Só que, isso aqui é sorvete, olha só, vou te dar esse aqui e tal. A hora que você experimentou, que sua papila gustativa foi estimulada, isso foi conduzido até o cérebro, e lá o seu cérebro pegou e jogou isso para a área de prazer. Você secretou dopamina, você quer o quê? Toda vez que você vai no shopping como criança, você vai lá, mãe, dá um sorvete? Porque a sua memória foi ativada para uma coisa boa, porque aquilo te deu prazer, entendeu? Então, as nossas memórias, você tem que saber como conduzir, porque você vai fazer memórias de qualquer maneira. Agora, a questão é, você pode fazer memórias que te levam para o lado positivo ou memórias que te levam para o lado negativo. Se te levar para o lado negativo, tenta aprender com isso, mesmo que seja uma memória negativa, ou seja, como você falou, o cachorro é uma memória, sim, tem cachorro que é bravo, mas tem cachorro que não é. Então você aprende. Né? O sorvete é bom, mas o sorvete faz bem para a saúde? Não. Então, aí é que tá. Então a questão é de aprendizado, entende? Eu gosto. O que é bom, muitas vezes não quer dizer que vai fazer bem, mas ele está no seu banco de dados, o sorvete é bom. Está lá, está armazenado. Assim, aí, só fechando o raciocínio, são algumas informações de algumas escolhas que você faz. Tem disciplinas, por exemplo, vamos falar aqui na faculdade, que você tem que fazer memória, né? Pode ver que muitas vezes você guarda na memória aquele professor que ou era mais difícil a matéria, ou ele cobrava mais, né? Ou aquele professor que era muito bonzinho. Aquele professor gente boa pra caramba. Agora, aqueles professores que não te envolveram emocionalmente, geralmente você nem lembra que eles passaram por você. Pode ver. Verdade. Eu tive vários professores que realmente a gente acaba não lembrando, mas aqueles que me causaram uma dor, vamos dizer assim, maior, me geraram uma memória sobre eles.
Entende? Porque essas memórias emocionais são aquelas... Dificilmente, William, você consegue separar uma informação de um aspecto emocional, tá? Sempre tem algum envolvimento emocional. Mas aquelas informações sensoriais que você recebe, mais carregadas de emoção, são essas que tendem a ficar mais tempo retidas na memória. Isso é um toque para professor, para técnico, pessoas que orientam outras pessoas, né, de alguma forma, para que quando gerar o estímulo, gere algum tipo de aspecto emocional associado a motivacional. Isso geralmente fica mais tempo retido na memória da pessoa. Entendi, professor. Eu estava pensando aqui, né? Como que a gente pode utilizar dessas memórias? A memória, na verdade, ela é uma camada, né? A gente tem uma memória aqui quando a gente nasce, a gente vai tendo estimulações até a gente ter várias camadas. E aí, através dessa camada, que a gente consegue, né, tomar melhores decisões no presente. É isso, né? Porque a todo momento a gente cria camadas dentro do nosso cérebro que fazem uma escadinha de várias memórias, né? E aí, todo momento, numa decisão nossa no futuro, dependendo da tua experiência, né, da tua memória, a gente consegue tomar uma melhor decisão, né, professor? William, quem geralmente tomam as melhores decisões são as pessoas com uma certa experiência, com uma certa idade. Por que isso acontece? Porque essas pessoas já experimentaram muita coisa. À medida que você se expõe ao mundo, levando... Às vezes você recebe elogio, né? Às vezes as pessoas acham você bonita, mas às vezes as pessoas te acham feia, as pessoas não gostam de você. Às vezes você acerta no trabalho, às vezes você erra no trabalho. Às vezes você consegue passar numa matéria na faculdade, às vezes você não consegue. Mas tudo isso é vida, tudo isso é experiência que você está vivendo. E quanto mais você experimenta da vida e mais experiência você busca, maior é o banco de memórias que você tem. Isso quer dizer que você vai ter mais repertório, podemos dizer assim, para poder enfrentar uma nova experiência no dia a dia. Por isso que as pessoas que experimentam mais, que tentam mais, que, portanto, vivem mais, têm menos medo de encarar novas situações, são as pessoas que geralmente fazem mais memória. E quanto mais memória você faz, melhor é a sua associação das memórias com as decisões que você tem que tomar. E quanto mais memória você tem, menor é a chance de errar, porque você já errou. Você identifica mais facilmente o caminho do erro. Então a chance de acertar com a idade só aumenta. Mas você precisa, vamos dizer assim, tem pessoas, William, que se protegem, que não querem experimentar, que tem medo do novo, não é verdade? Pode ver. As pessoas tendem a ficar ali no seu quadrado, tem pessoas que fazem a mesma coisa a vida inteira, não muda porque tem medo, não muda de trabalho, né? Não muda de atividade porque tem medo. Exatamente esse medo de buscar o novo, ele limita o seu repertório de memória. E isso aumenta a chance de você cometer erros em relação às suas decisões. Pois é, isso é bem interessante, professor, porque, poxa, se a gente passa uma vida inteira com medo, uma vida inteira, né, acomodado, às vezes, numa função, né, que nem o professor falou agora, a gente não tem evolução, porque a gente acaba não tendo mais tantas experiências. E aí isso faz a gente tomar decisões erradas, né? Faz a gente ficar vamos dizer assim, que nem a gente já falou aqui em algumas lives, dentro de uma bolha, que não faz a gente crescer. E aí começa a vir as doenças, né, professor? Exatamente. Se for ver, começa o Alzheimer, começa a aparecer mais cedo. Não é nada, né? Mas por a gente não estar trazendo experiências, né, de tudo que isso que o professor falou, então, pelo que eu vi, quanto mais experiências, né, de diferentes áreas você tiver, né, de experimentar, de buscar um novo, que nem o professor falou, de estudar, de estar ativo, né, vamos ser bem sinceros aqui, né, de ser uma pessoa ativa em todas as áreas, você não vai ter essa dificuldade de tomar uma decisão, né, de seguir a vida como ela tem que ser, né, professor? Tem que se experimentar. Exatamente. As pessoas precisam entender, William, que, na verdade, tudo é experiência. Em todas as situações você ganha. Você aprende nas suas perdas, você aprende no seu fracasso. Quando você estiver chegando perto daquele fracasso que você cometeu há um ano atrás, quando você começar a se deparar com a mesma situação, que você vai dizer, opa, esse caminho eu reconheço, isso aqui não vai dar certo. Oi, cá,
Vem cá, isso aqui, meu amigo, esse negócio, eu já passei por isso. Você fala com seu amigo, você fala com seu amigo, com seu colega, com seu parceiro, você fala, ó, já passei por isso. Eu sei que esse caminho não funciona, pelo menos não dessa maneira. A gente vai ter que mudar alguma coisa, porque a tendência é acontecer isso, isso, isso e isso. Então você tem uma ideia, baseado nas suas memórias, do que vai acontecer no futuro. O cara vira meio que profeta com uma certa idade, entendeu? Muitas vezes o filho tá lá, você olha para ele e fala, filho, cuida por esse caminho aí, não vai dar certo isso aqui, ó. Aí ele fala assim, o que é isso? Não vai dar nada, como assim? Tá? Você já é um velho e tal, aí passa ali na frente, ele cai no mesmo, naquele buraco. Aí você vai lá, como pai, você estica a mão, puxa. Aí quer ver que eles ficam putos, né? Quando você fala assim, ó, eu não disse, eu não falei, o cara fica... aí você fala, sai. Mas você tira de lá, aí você não precisa falar nada, fica quieto, o cara já pensa. Quer dizer, pô, meu pai avisou. Por isso que, às vezes, você ser um pai experiente, ser um professor experiente, faz muita diferença. Porque, por exemplo, o aluno, muitas vezes, não entende por que ele tem que aprender aquilo. Não é verdade? Um filho, às vezes, ele não sabe por que ele tem que fazer, por que ele tem que fugir daquele caminho. Então, alguém com experiência na orientação diz, olha, cuida, tem um buraco ali na frente. E aí, ele não precisa cair no mesmo buraco que você, pai, caiu. Ele vai cair num buraco novo. Entendeu? Mas não cai no mesmo buraco que você caiu, porque você já ensinou para ele. Você já fez, tipo assim, você já forma um tapete que facilita o caminho dele. Então, ele vai aprender através de erros novos. Porque o erro velho, o erro que você já passou, você ensina para ele. Então, ele poupa tempo. Uma criança, um adolescente, um adulto que ouve bem um pai que experimentou, um pai bastante experiente, um professor bastante experiente, no caso de um aluno, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer profissionalmente, ele vai crescer como indivíduo, tipo, com 40 anos, ele já vai ter o cérebro que o pai dele tem de experiência com 60. Então você ganha tempo observando o erro dos outros, aprendendo com o erro dos outros.